Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Que bom estar com todos vocês aqui novamente, todos os nossos 236 alunos aí, amigos, colegas aí que têm se inscrito aí no meu canal no YouTube. Estamos crescendo aí a cada dia aí, tem pessoas novas se inscrevendo aí no canal no YouTube, adquirindo conhecimento bíblico, adquirindo conhecimento histórico, e esse é o objetivo desse canal, irmãos. Estamos subindo aí e eu fico muito feliz aí saber que todos vocês aí têm gostado aí dos nossos vídeos, têm adquirido conhecimento, e isso é muito bom. Fico muito feliz por agregar aí valores espirituais, valores de conhecimento na vida de todo mundo que está aí. Beleza, meus irmãos? E você ainda que não é inscrito, se inscreva aí, ó. Deixa seu like, compartilhe os vídeos aí, que eu sempre digo que isso aí também é uma maneira de você evangelizar, de você fazer missão, você compartilhar o vídeo, você ali no grupo de seus amigos, enfim, para que a gente possa aí alcançar o maior número de pessoas aí para conhecer mais um pouco da historicidade. E, inclusive, meus amados, eu quero aqui falar para vocês, estou fazendo esse vídeo aqui agora porque muitas pessoas aí têm falado aí, entrado em contato para que nós possamos aí é, falar mais sobre a Bíblia. Eu tenho 2 vídeos aí falando sobre a origem da Bíblia, sobre a sua formação, e as pessoas têm gostado bastante e têm aprendido bastante com isso daí. E aí eles me motivaram, me incentivaram a falar mais um pouco sobre bibliologia, sobre a Bíblia. E aqui eu quero trazer aqui para nós, para que nós possamos aí entender mais um pouco aí, conhecer mais um pouco profundo sobre as escrituras sagradas. Então, nessa aula aqui, nesse bate-papo, né, eu vou falar como a Bíblia ela foi chamada lá na antiguidade, como que ela foi dividida, qual foi todo o processo de estrutura ali do Antigo e também do Novo Testamento. Então, esses tópicos aqui, amados, ele é muito importante e ele é fundamental para que nós possamos entender e conhecer mais sobre a Bíblia Sagrada no âmbito mais profundo. Beleza, meus irmãos? Posso contar com todos vocês? Vocês estão comigo? Vão ficar comigo aí? Que beleza estar com todos vocês aí. Irmãos, quando nós falamos aí sobre Bíblia, nós temos, primeira coisa que nós temos que entender é sua conceitualização. Tá entendendo? Quando nós falamos sobre bibliologia, o que é bibliologia? A bibliologia, ele é um tema que ele abarca aí um grande campo de estudo aí quando nós falamos no tocante às escrituras sagradas. Tá entendendo? Então esse assunto, ele vai fazer o quê? Ele nos proporcionará, tanto eu como você, a ter uma compreensão maior da palavra de Deus, da palavra ali do eterno. Tá entendendo, amados? Então quando nós falamos bibliologia. Bibliologia ela é formada, essa palavra aí é formada pela junção de 2 palavras, tá? Que tem origem ali no grego, tá? Primeiro, biblion, que significa livro ou livros, e logos, né? Que significa palavra, ou significa raciocínio, ou estudo, mas biblion, logos. Logos, palavra, e biblion, livros. Então, irmãos, olha que interessante isso aí. Quando nós entramos dentro dessa historicidade bíblica, a gente pode afirmar que a bibliologia ela é um estudo do livro, isto é a sua formação, qual é o objetivo desse estudo ou de se estudar a Bíblia, a sua história, a sua formação. Muito interessante isso daí, não é verdade? Hoje você vai entender muito mais sobre as escrituras sagradas. Então nós podemos perceber, né, que a Bíblia ela teve uma importância muito grande conforme ela é exercida dentro da história da humanidade, meus amados. Principalmente quando nós vemos ali a decorrência que quando nós estudamos, ela apresenta a revelação de quem? A revelação do próprio Deus para nós aqui como seres humanos. Tá entendendo? Então a bibliologia, irmãos, dessa forma a gente faz o quê? É se debruçar sobre esse livro com 2 concepções formadas. Tá? Nós não podemos ter somente a Bíblia aí na nossa casa e não abrirmos, não lermos, não pararmos para assistir um vídeo igual esse, para a gente entender mais aí profundo aí, tá? Então essas concepções que são formadas, primeiro, amados,
a gente tem que entender a importância desse livro para a história humana, tá? Segundo, nós temos que entender a singularidade que contém a revelação divina quando nós abrimos as páginas das Escrituras Sagradas, desde Gênesis até Apocalipse. É Deus falando com o seu povo, é Deus exortando, é Deus cuidando, enfim. Então, o estudo da Bíblia, ele parte do quê? Ele parte da compreensão, da inspiração dos textos para desenvolver os seus estudos na base da história. Então, eu sempre costumo dizer, tudo tem uma história por detrás de cada fato, ou de cada história, ou de cada criação. Então, nos antigos manuscritos lá atrás, e no próprio desenvolvimento também, quando nós falamos sobre ciência, houve essa possibilidade desse desenvolvimento das escritas e dos meios lá que nós chamamos de preservação dos textos antigos até hoje na modernidade com seus amplos aspectos lá que foram ou que estão registrados na Bíblia, amados. Então, olha que coisa maravilhosa. A importância da gente estudar, meus irmãos, o estudo do desenvolvimento da Bíblia e da sua formação e de sua história dá pela própria razão de ser a Bíblia, ela é o livro mais antigo lá, todavia ela também é sempre nova. Ela se atualiza a todos os momentos a qual nós paramos ali para estudar. Então ele é um livro moderno, mais moderno, eu digo assim, desse mundo atual. Tá entendendo, irmãos? Olha que coisa maravilhosa isso aí. Então, quando nós se debruçamos para estudar, nós começamos a compreender a importância que ela tem, a importância que a Bíblia tem. Então, a bibliologia, que é esse estudo que nós estamos falando aqui, o que ele pretende fazer comigo e com você, todos que estão aí assistindo, é estudar a história da Bíblia, tá? A partir da sua formação, a partir da sua inspiração, a partir da sua canonicidade, a partir dos seus princípios ou principais manuscritos, como a Bíblia é dividida. É ou não é interessante a gente se aprofundar nisso daí? Ver a sua forma de revelação, todas as formas que foram de inspiração do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É apaixonante, meus amados. É apaixonante. Quando você começa a parar para assistir um vídeo desse, você vê literalmente que é muito gostoso a gente entrar dentro da história, a gente entender sobre bibliologia de uma maneira bem fácil, de uma maneira bem didática, de uma maneira que tanto uma criança de 5 anos entende, como um ancião ali dos seus 60, 70 anos, 80, 90, enfim, vai entender da mesma forma. Porque aqui eu não estou usando terminologias difíceis, não. Trago de um resumo bem bacana e de uma maneira bem sucinta. Tá entendendo? Irmãos, e dentro da historicidade, quando nós falamos de Bíblia, existe também, tem outros nomes ali da Bíblia. Tá entendendo? Então, o termo Bíblia, lá naquela época, lá atrás, ele não era conhecido como uma reunião de escritos sagrados, na época em que esta foi escrita. Tá entendendo? Então, pouco, se nós pararmos aqui, por seus leitores posteriores. Tá? Então, o termo Bíblia, quando nós vemos, ele tem como referência o quê? Um conjunto de escritos sagrados que começa a ser usado mais ali comumente lá em torno do século II, né? Lá no torno do século II. Então, dessa forma, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que um dos termos com que a Bíblia foi chamada foi o livro. Antes da Bíblia ser chamada de Bíblia, que nós vamos entender depois nos outros vídeos aí, eu acho que não vai dar tempo para fazer um vídeo só desse daqui, senão vai levar muito tempo. Primeiramente, ela é conhecida como o livro. O livro. Você quer saber mais um pouquinho da origem, de como ela foi formada? Eu te aconselho a depois visitar os meus 2 vídeos lá falando sobre isso daí, que você vai entender bem melhor. E depois você vem nesse daqui. Então, o livro. Então, quando nós falamos o livro, amados, ela tem a sua terminologia, ou o livro, ele consta nos próprios escritos, conforme a gente pode constatar em alguns relatos bíblicos sobre alguns versículos, sobre algumas passagens lá de Moisés, especialmente, tá? Então, quando nós pegamos o livro de Moisés,
lá em Êxodo capítulo 17, verso número 14, ele fala: escreve isso para a memória no livro. Olha que interessante. Você pega aí também lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 20, ele diz assim: e o Senhor jamais se disporá a perdê-lo, a sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Tá entendendo? Olha que coisa linda. O livro. Você pode conferir também depois, né, eu te aconselho aí a pegar a Bíblia, não deixa ela em cima da estante poeirando, não. Pega, anota esses textos aí, compara, leia, medita, para que fique gravado na sua psique, para que fique gravado na sua memória. Êxodo capítulo 24, versículo número 7 também fala. É, Deuteronômio capítulo 26, versículo 8 também fala. Deuteronômio 29 e 21. Tá entendendo? Olha o quantos versículos, textos vão falando. Então a gente pode comparar também com Josué capítulo 1, verso número 8, que é um texto maravilhoso, que ele fala assim: não se aparta, né, não se aparte da tua boca de fazer conforme tudo que está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Quer prosperar o seu caminho em todas as áreas? Leia a Bíblia. Viva a Bíblia. Estude a Bíblia. Pare para assistir esse vídeo até o final. Pratique, que aqui está o segredo também. Também a gente pode ver lá isso lá em 2 Reis, capítulo 22, verso número 8, que diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safá: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Ainda Isaías 29:18, que fala assim: e naqueles dias os surdos ouvirão as palavras do livro. Olha aí, sempre falando do livro, tá entendendo, meus amados? Todos vocês que estão aí comigo aí ao vivo, que estão comigo assistindo. É bonito, não é? Muito bom estar com todos vocês aqui. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão comigo aqui agora. Tá entendendo? Não vou falar o nome de todos, porque senão vou acabar deixando alguém sem falar. E obrigado, obrigado, muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí. Daniel capítulo 9, verso número 2. Então, amados, tem várias e várias referências que nós possamos aí se aprofundar para nós conhecermos aí mais essa historicidade da palavra ali de Deus, da palavra ali do Senhor. Tá entendendo? Não liga não, que é o barulho aqui, eu tô próximo aqui à janela aqui, e os barulhos da moto ou de carro, eles nos atrapalham um pouco aqui. Palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus? É a boca de Deus? Então a gente pode perceber que em vários livros, amados, a referência à Bíblia como palavra do Senhor ou palavra de Deus, lá em Deuteronômio 9, né, versículo 10, ele tem ali a sua narrativa. 1 Samuel capítulo 3, verso número 1, 2 Samuel 3, 21, ele fala a palavra do Senhor. Mas a Bíblia também, além de palavra do Senhor, ela é a Escritura. As Escrituras. Nós não falamos isso? As Escrituras Sagradas ou a Escritura Sagrada. Irmãos, quando nós falamos as Escrituras Sagradas, ela está diretamente denominada com as Escrituras ou com o que está escrito. Beleza? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então a gente podemos ver esses termos lá em Êxodo, capítulo 32, verso número 16. Né? Ele diz assim: e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida onde? Em tábuas. Daniel 10, capítulo 21, ele fala assim: mas eu te declarei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Tá entendendo? Então, escrituras também, ela está relacionada com a palavra de Deus, a Bíblia. Amém, meus amados? Lei ou lei do Senhor? Quantas vezes nós ouvimos falar sobre lei ou lei do Senhor? Lei é uma coisa, lei do Senhor é outra coisa. Hoje nós vivemos aqui no Brasil com leis humanas também, mas existe uma lei que é a lei do Senhor. As duas leis são muito positivas na nossa vida e de muita importância, tá?
porque nós só sabemos que existe um pecado por causa que foi instituído, colocado uma lei. Tá entendendo? Mas eu não vou entrar sobre isso aí não. Então, vamos aqui, lei ou lei do Senhor. Essa forma, irmãos, que eu estou dizendo aqui, da gente, dessa denominação, ela representava lá no Antigo Testamento a lei mosaica, beleza? Falei de lei, automaticamente vem na sua mente a lei mosaica, certo? E essa lei, ela não se restringido aos escritos ali de Moisés, tá entendendo? O Pentateuco, mas constantemente ela vem se referindo a todos os livros do Antigo Testamento lá daquela época. Então, por exemplo, lembra que eu falei de lei mosaicas? Josué 1, do versículo 7 ao 8, ele faz ali menção direta à lei que foi escrita, beleza? E ela foi dada lá a Josué como regra normativa para Israel, certo? Em 2 Reis, a recomendação de Davi a Salomão refere-se o quê? Ele refere-se à leitura das escrituras sagradas e Oséias, capítulo 8, verso número 2, ele nos mostra para nós algo muito muito lindo, que ele diz assim: escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisas estranhas. Seria interessante também, amados, nós consultarmos, você anotar esses versículos que eu estou falando, esses textos, e depois você, com calma, você entra, assiste esse vídeo, para, anota, vai lá no texto, vai no outro texto, e assim você vai ficar com a sua mente muito mais compreensiva nisso daí, tá? Ó, anota aí. Segundo Crônicas, capítulo 34, verso número 14. Neemias, capítulo 8, versículo 3 e 4 e o versículo 18. Isaías, capítulo 5, verso número 7. Isaías 8, capítulo 20. Jeremias, capítulo 8, versículo 7 e versículo 9. Ezequiel, capítulo 7, versículo 26. Ezequiel 18, 29. Lucas, Novo Testamento, capítulo 2, verso número 9. E Marcos, capítulo 2, versículo 5 ao 8. Tá entendendo, amados? Olha o tanto de versículos que eu estou entregando aí para que você possa destrinchar, estudar, se debruçar, para que você possa conhecer mais e mais no profundo, amados. Não fica só assistindo, mas anotem e vai estudar aí para você ficar com a mente bem cheia das coisas de Deus. Amados, olha que coisa linda aqui. Como a Bíblia se intitula no Novo Testamento? Como que nós podemos trazer esse título ou intitular a Bíblia dentro aqui do Novo Testamento? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Tem mais um pouco de tempo ainda. Eu não quero fazer esse vídeo muito longo, amados, porque senão fica um pouco enfado e as pessoas, né, não assistem até o final. Mas vamos lá. Como que a Bíblia se titula no Novo Testamento? De que jeito? Primeira coisa, sagradas letras. O que significa sagradas letras? Ou o que trata-se sagradas letras? Essas sagradas letras, ela trata-se o quê, meus amados? De uma referência que indica que a Bíblia, no seu formato escrito, ela é totalmente considerada sagrada. Totalmente considerada sagrada. Então, as escrituras, lembra que eu falei? Escrituras ou as escrituras? Então, essa forma, como é denominada a Bíblia, ela aparece 51 vezes no Novo Testamento. Tanto a escritura quanto as escrituras. Ela aparece 51 vezes aí no Novo Testamento. Normalmente, meus irmãos, quando o autor ali, ele estava ali se referindo aos livros do Antigo Testamento, a gente consegue observar isso lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 42, citando Isaías, capítulo 28, verso número 16, e Marcos, capítulo 15, 28. Tá entendendo? Se cumprindo-se as escrituras que diz, olha só que interessante, e com os malfeitores foi contado. E aqui ele cita Isaías 53, 12. Por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Lindo, não é? Lá em João, capítulo 5, versículo 39, o que ele fala? Fala, examinais as escrituras, ou examinai
as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Quer ter vida eterna? Examina as Escrituras. Aqui tá, ó, Jesus está falando isso daí. Tá entendendo? Atos 8, desculpa, 32. E o lugar das Escrituras que lia era este. Presta atenção, que lugar era este? Foi levado como ovelha para onde? Para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia. Assim não abriu a boca, não abriu a sua boca. Citando Isaías 53, versículo de número 7. Olha que coisa linda, o paralelo. Novo, velho. Velho, novo. Veja também, amados, anote aí, por favor, no seu caderno. Estuda, em nome de Jesus. Atos 17, 11. Atos 18, 24. Romanos 1, 2. Romanos 15, do 4. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Tiago 2, 23. 1 Pedro 2, 6. 2 Pedro 1, 20. E 2 Pedro 3, 16. Olha o tanto de versículo que eu estou trazendo aqui para vocês, amados. Olha o tanto de versículo. Muitos versículos que eu estou trazendo para que vocês possam aí anotar, para que vocês possam aí entender mais aí sobre bibliologia. Tá entendendo? Não fica com preguiça não, irmãos. Para de procrastinar, para de preguiça. Ah, pastor, mas quando eu vou estudar me dá sono. Não, estuda em pé, leia, anota, tá com sono, pega um cafezinho, ah, não gosto de café, toma um suco, chupa uma bala, mas estude a palavra de Deus. Para que você possa entender de uma maneira mais sucinta, para que você possa entender a Bíblia, né? Sobre como ela foi escrita, todos os processos que ela teve. Então, esse rápido vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui, ó, já estamos chegando aqui a 25 minutos, tá entendendo, amados? É de muita importância e de muita valia para você. Você que está aí assistindo comigo. Você que está comigo aí até agora. Parabéns. Deus os abençoe. Continue mesmo, né, a estudar a palavra de Deus. Tá bom, meus amados? Eu quero findar por aqui. Eu acho que eu dei muitos versículos para que vocês possam anotar, muitos versículos para que você possa se debruçar, para que quando nós fizermos aí o nosso próximo vídeo, você ali absorva e aprenda aí para quando você estiver na igreja, você estiver com seus irmãos, você estiver em casa, você consegue aí explanar e falar aquilo que você tem aprendido. Beleza, meus amados? Próximo vídeo que eu irei fazer aqui para dar continuidade nessa aula, nesse estudo sobre bibliologia, eu vou falar sobre os oráculos de Deus, tá? Vou falar sobre a palavra de Deus e a palavra de Cristo. Vou falar sobre a lei e os profetas, e vou falar um pouco sobre toda a parte de estrutura da Bíblia, né? Da divisão ali da Bíblia, como ela foi dividida, como no Antigo Testamento ela foi dividida. Tem muita coisa bacana aí para a gente falar. Vou falar sobre os escritos, né? Depois vou entrar um pouco no Novo Testamento. Beleza, meus amados? É só um pouquinho de algum spoiler aí que eu estou trazendo para vocês aí. Beleza, meus irmãos? Que a graça e a paz do Criador esteja em vossos corações. Até o nosso próximo vídeo, se assim o Eterno não vier antes e nos levar para glória com ele, para nós morarmos na Canaã celestial. Deus vos abençoe e até o próximo. Grande abraço para todos vocês. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Deus os abençoe.